Alô, escuto, Alberto. Alô, escuto. Olá, Tiago. Olá, Alberto. Estamos em condições, portanto, de dar início a mais uma... Estamos, Já sim, bom dia, senhora. boa noite. Bom dia. Porquê bom dia? Isto é um primeiro aviso que fazemos aos nossos espectadores esta semana. Tivemos que gravar a lenga-lenga do costume ontem, portanto, domingo por volta da hora do almoço, razão pela qual poderemos não estar totalmente atualizados aqui em relação a alguns dos assuntos que vamos abordar hoje, nomeadamente a questão de Israel. Mas antes disso, sejam bem-vindos à Lenga-Lenga do Costume, edição número 66, de 16 de outubro de 2023, edição que, como sempre, conta com o inestimável apoio do Azeite Talismã. Não se esqueçam de subscrever o canal do Comitê Central, onde a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as segundas-feiras às 21 horas, canal que, entretanto, Alberto atingiu a marca histórica de 7 mil A subscritores. sério? Atingiu, a Não sério. vi. Já ultrapassámos largamente, acho que pai por 60 subscritores, os 7 Pá, mil. sim, vale a pena. Sim, foi uma ultrapassagem, nem deu tempo para assinalar porque foi tão rápida que já vai nas quase 7.100 Agradecer o subscritores. reconhecimento pelo nosso trabalho, começar Agradecer, dizer que convidar os subscritores e espectadores em geral a deixarem os vossos comentários em cada lenga-lenga do costume, porque depois nós trazemos todas as semanas um ou outro comentário consoante o tempo que tivermos aqui ao programa. E que para já podem ver também a Lenga-Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, com a promessa de que vamos atualizar os episódios que estão em falta e que depois terão aí uma catrefada de episódios para pôr em dia. Alberto, este espaço foi criado muito com o intuito de termos uma conversa bem disposta e descontraída sobre temas da atualidade. Acontece que a atualidade, nomeadamente na emissão da semana passada e ainda na emissão desta semana, não nos permite cumprir esse desígnio de estar bem dispostos, porque o tema que trazemos para arranque desta lenga-lenga do costume é o conflito em Israel, que continua a decorrer. Como referi de início, nós estamos a gravar no domingo à hora do almoço, portanto não sabemos à segunda-feira às 21 horas, quando nos estão a ver, que atualização de notícias haverá relativamente, nomeadamente à intervenção de Israel na faixa de Gaza. Mas, Alberto, aquilo de que podemos falar já com alguma propriedade é, por exemplo, das desconcertantes e inúmeras manifestações de apoio à Palestina, disfarçadas em muitos casos de dizem apoio eles ao que é a Hamas, Palestina. exatamente, ao Hamas, que tiveram lugar um pouco por todo o mundo e em Portugal também, em Lisboa. Penso que o Porto se livrou dessas Não, manifestações. teve uma Então, ontem, pronto, não acho se que foi ontem, livrou, hoje de pois. manhã. Já tinha tido a sinagoga Mas pequenina, vandalizada, né? sim, já teve a sinagoga vandalizada. Exatamente. Sim. E teve também uma manifestação de apoio à Palestina, mal disfarçada, como dizias, de apoio aos terroristas do Hamas, e isso é de facto muitíssimo perturbador. Há um ponto de vista que é um bocadinho menos perturbador, e porque vemos sempre muita juventude envolvida nestas manifestações, e a perspectiva menos pessimista ou mais otimista, menos pessimista, é de acreditar que a grande maioria, a esmagadora maioria desses jovens serão meros ignorantes e analfabetos que não se deram ao trabalho, que não são propriamente, não ambicionam propriamente juntar-se ao Hamas um dia destes, mas que são só profundos analfabetos que emprenham pelos ouvidos a primeira patranha que lhes é transmitida e não se deram ao trabalho de, por exemplo, perceber. Alberto, falávamos disso ainda antes de começarmos, de não saberem, por exemplo, que a história do povo judeu naquele território não começou em 1948 com a criação do Estado de Israel, que a criação de um Estado judaico naquela região não foi algo em que se tivesse começado a pensar a 31 de dezembro de 1947 É um bocadinho mais depois, antigo, e que durante mas 1948 se tenha decidido, porque os judeus foram vítimas do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, metê-los todos em autocarros e barcos e aviões e despejá-los naquele território, afastando para esse efeito, enxutando para esse efeito todos os árabes que ali viviam em paz e harmonia
supostamente num qualquer Estado árabe que ali existisse. A história vai um bocadinho mais atrás, mas eu acredito que esta é a perspectiva que grande parte, nomeadamente desses jovens analfabetos, têm em relação à história daquela região do mundo. Alberto, sobre isso, se calhar valia a pena então falarmos um bocadinho mais e tentar enquadrar um bocadinho mais esta questão, porque creio que para quem terá uma perspectiva idêntica de alguma forma a esta que acabei de referir, possa depois embarcar nas patranhas subsequentes. Sim, quem acreditar na propaganda que se divulga por aí, eu percebo que uma pessoa que acredite nisso, quer dizer, não percebo que uma pessoa acredite nisso, mas não percebo porque é que acredita nisso com tanta facilidade. A partir do momento que acredita, acho que é relativamente legítimo depois as posições que acabam por ter contra Israel, porque se realmente se fosse assim, o discurso anti-israelita, e neste caso seria anti-israelita mesmo, não antissemita, que é o que eu acho. Certo, Isto exatamente. Para quem sabe do assunto, duas ou três coisas. Mas nesse caso o discurso anti-israelita até faria algum sentido, quer dizer, havia ali uma espécie de Estado, ou de protetorado árabe, palestiniano, haveria ali uma Palestina, é o que eles imaginam, que não havia judeu nenhum. Os judeus caíram todos ali, começaram a ir em 47 por causa da resolução da ONU, e em 48 resolveram formar um país, ou fundaram um país. Gostaram do sítio, escolheram... Gostaram do sítio, era giro, o clima e tal, estava quentinho. Ao pé do Mediterrâneo e tal, exatamente. Sim. Tinha ali as condições ideais e tal, e então resolveram correr com os palestinianos todos, ou massacrá-los, ou coisa do género, e desde aí andam a perpetrar um genocídio, uma limpeza étnica, como eles dizem, do povo palestiniano. A limpeza étnica é essa que é estranha, porque o povo palestiniano, os palestinianos hoje, na Cisjordânia em particular, e na faixa de Gaza, vão crescendo em número. Ou seja, é um genocídio que faz a população aumentar. É um genocídio diferente Bastante que uma pessoa se está habituada, sabe, aqueles genocídios no Ruanda e assim. Que tendem a fazer declinar a população vítima do genocídio. Normalmente é esse o objetivo da limpeza étnica e do genocídio. É fazer declinar a população. De genocídio, sim. Ali aumenta com bastante rapidez, até aumenta mais, com maior rapidez que a população de judeus em Israel, propriamente. Agora, os israelitas estão ali há muito mais tempo. Antigamente no início chamavam-se mesmo israelitas, o povo, historicamente era o nome. Mas os judeus estão ali há muito mais tempo, sei lá, do que existem os portugueses, por exemplo, com esse nome. Mas mesmo há muito mais. Sim, há muito mais... há uns 2000 anos mais, talvez. Pois, é isso. 1500 anos mais do que os portugueses existem. Sim, há aqui se calhar, dois dados que ajudam a compreender um bocadinho isto. O Islão, a religião, o Islão foi fundada no século VII, portanto, no ano 600, depois de Cristo, no ano 600 e tal, portanto, seria logo, por princípio, impossível haver ali, pelo menos muçulmanos, seria impossível estarem ali. Sim. Portanto, o Islão foi fundado no século VII e os registros da presença de judeus naquele território remontam, eventualmente, a 2000 anos antes disso. 2000. Portanto, estamos a falar de 1500 antes de Cristo, eventualmente 2000 anos antes de Cristo, no mínimo dos mínimos, 1000 anos antes de Cristo, enfim. E depois mais 2 séculos para a frente, 2 para trás, porque a história às vezes divide-se, os historiadores dividem-se, sim, mas certo, essencialmente grosso modo, essencialmente estão lá há muito tempo. Exatamente, pelo menos 1500 anos antes de sequer Basta ver quem era Jesus Cristo, não é? Pois, era um judeu, obviamente. Não era um judeu especialmente raro ali, quer dizer, não foi só Jesus Cristo, não era só Jesus Cristo que era judeu ali. Sim. Os apóstolos, toda aquela gente, todo aquele mundo era judaico. Embora não fosse o único povo ali, com certeza. Mas o outro povo não eram... Sim. Outro ponto importante. Chegar lá, o outro povo eram os filisteus. Pois, os filisteus... Que dão origem ao nome a Philistines, Palestinian. Palestina, exatamente. Que terá mas sido não é exatamente o mesmo. Pronto, mas vamos admitir que sim. Mas, portanto, na hipótese mais favorável aos discursos que correm por aí, havia ali judeus e havia ali árabes. Árabes. Não muçulmanos, obviamente. Não, muçulmanos, tudo. E os judeus e havia o reino, não é? E os judeus tinham ali o seu, não era um Estado-nação, no sentido de Estado-nação destes últimos nossos séculos, da contemporaneidade, mas era um reino. Esse é o segundo ponto, é que naquele território, que é hoje, grosso modo, Israel, só existiram previamente a Israel duas coisas a que se podem chamar Estados, lá está, nessa configuração não moderna, mas duas coisas a que se podem chamar Estados, e essas duas coisas que existiram ali
a que se podem chamar Estados foram Estados judaicos. Sim, Foram Estados judaicos que, entretanto, foram destruídos os romanos. pelos romanos, exatamente. O nome Palestina, nomeadamente o nome Palestina, como disseste, que advirá dos filisteus, que, enfim, seriam ali a maior razão de confronto com os judeus, o nome Palestina terá sido dado pelo Império Romano à zona que anteriormente se conhecia como Judeia, na sequência de uma insurreição judaica naquela zona. E, portanto, o nome Palestina não surge antes do Império Romano, ou seja, quando surge o Império Romano, já há larguíssimas centenas de anos que a presença judaica naquele território era óbvia, não é? Era óbvio e que deixou de ser tão óbvia apenas por expulsão. Sim, Por apenas expulsão e daí a diáspora sequência. judaica, que durou longos séculos, não é? Claro. Pouquíssimos séculos. Portanto, A diáspora, para quem é sim, já agora. o processo pelo qual os judeus se espalharam pelo mundo. Não é? De facto, os judeus perdidos, os judeus errantes, como se dizia. Os Sim, judeus que estavam impedidos de estar na sua terra, porque dela foram expulsos, e começaram a espalhar-se. Houve vários fluxos migratórios, não é? E espalharam-se pelo mundo ao sim, longo dos séculos, não é? Já na era de Cristo, não é? sim, exatamente. Portanto, este ponto Não é começado importante antes. para se perceber, para contrariar essa ideia de que, de repente, em 1948, os judeus se lembraram de alguma forma, desembarcar naquele território e expulsar dali quem lá estava para se estabelecer Não, Tiago, eu naquela zona. aconselho as pessoas, já, agora saltando muitos séculos na história, antes de 48, por exemplo, no final do século XIX, sobretudo no início do Exatamente. século XX, em 1948, aconselho as pessoas a ver, porque houve aí um processo, pronto, o chamado sionismo, liderado por Theodor Herzl, e Nasce no século XIX, não é? Esse é movimento, ali, digamos. começa no final do século XIX, ali, na viragem do Exatamente. século, não é? Portanto, tem ali o apogeu. E houve mais judeus a voltar à sua terra, não é? Ainda Eu aconselho, pré-Primeira Guerra Mundial, porque no sim, sim, final sim, da Guerra Mundial pré-Primeira Guerra. há outra. Exatamente. Sim, para a Primeira Guerra. E nesse período, vamos pôr, por exemplo, entre 1900 e 1948, ou seja, até a data da fundação de Israel, aconselho as pessoas a ver quantas intifadas, embora na altura não se chamassem assim, Uhum. houve, quantos pogroms, era o nome, esse é o nome técnico, ou seja, perseguição de multidões, no caso árabes, a judeus, quantos pogroms houve no que é hoje Israel. Ou seja, quantas vezes os judeus foram massacrados antes de 48, ali. Sim, Ali. sim. Infelizmente, muitas vezes. Algumas vezes Sim. conseguiram reagir, mas nunca com a mesma força. Não tinham um Estado, não Exatamente. é como hoje. E hoje podem, dando outro salto, hoje podem reagir, porque existe Israel. Israel existe para que os judeus possam ter uma proteção, que, como se vê, nem sempre funciona, mas procura-se Sim. procura-se fazer com que funcione. E podem, sobretudo, reagir, podem vingar os seus mortos, podem tentar impedir que não haja, que a uns mortos não sucedam a outros mortos. Sim. E é por isso que as pessoas não suportam Israel, as pessoas que Sim. estão vocacionadas para não gostar, digamos, Sim. dos judeus. E é também preciso dizer que quando é criado esse movimento sionista, portanto, do regresso dos judeus à sua terra, muitas das terras que esses judeus foram ocupando nesse período que referes desde o final do século XIX até, grosso modo, pouco depois da Primeira Guerra Mundial, são terras que ninguém ocupava, são terras onde é extremamente difícil viver, onde Tiago, praticamente não mesmo chove, as sem terras dadas condições. pela ONU, concedidas pela Sim. resolução da ONU a Israel, era quase tudo deserto, que Pois Israel ninguém, eles e esse fizeram é o ponto aquilo, fundamental, é que ninguém estava ali. estava propriamente estabelecido naquela zona, até os judeus o fazerem, porque de facto aquela não é uma terra, à partida não é uma terra próspera, não é uma terra onde se pudesse viver. E só com muito trabalho e muito engenho muitas décadas em cima é que Israel se começou a tornar um país minimamente, Sim, 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 sim. minimamente habitável, digamos assim. Há até no fim da Primeira Guerra Mundial, com a retirada, com o retrocesso do Império Otomano daquela região, muito daquilo que é hoje Israel são terras compradas, inclusive a turcos e por aí fora. Uhum, Portanto, uhum. há esse processo também de compra de terrenos ali, portanto, são legalmente adquiridos a quem eram os seus donos Também prévios, a quem tinha é tomado verdade conta que daqueles terrenos. no processo que levou a 1948 e à fundação de Israel, houve palestinianos, houve árabes, que eram judeus. Palestinianos é um termo bastante discutido e Pois discutível, é isso, mas sim. eram jordanos e sírios e tal, e que estavam ali, e alguns,
foram deslocados. Houve Sim. vários milhares que foram deslocados. Alguns à força, outros porque não queriam conviver com os judeus. Agora, foram deslocados e não têm sido nestas décadas, essas deslocações nunca foram integradas, como se vê agora, como se vê na questão da fronteira de Gaza com o Egito, pelos países vizinhos. Ou seja, os países vizinhos, Uhum. árabes também, nunca Uhum. quiseram receber aquelas pessoas. Aquelas pessoas, durante décadas, Sim, serviram sim. ali, como Israel era atacado pelo Egito, pela Jordânia, pela Síria, aquelas pessoas serviam ali numa espécie de buffer zone, Uhum. não era uma zona tampão para eles protegerem a coisa do género, uma zona tampão de propaganda. De- Interessava aos países vizinhos manter aquelas pessoas ali em condições não Uhum. ideais, mas também não os receber dentro dos seus territórios para poderem ter um pretexto para atacar Israel. Sim, e esse ponto é importante e leva-nos, se calhar, muito rapidamente à situação atual, relativamente à faixa de Gaza, porque esse ponto é muito Sim, importante. tem a Ao longo ver destes com. 70 anos, em que supostamente estão refugiadas na faixa de Gaza aqui 2 milhões de pessoas atualmente, 2 Sim, penso que milhões e são 2 meio, milhões, sim, sim, sim. Quer nunca, dizer, com a limpeza étnica que Israel está a proceder. sim, Ontem, desculpa, ali no Twitter, um tipo escreveu: vocês estão a assistir, não sei quem é, vocês estão todos a assistir impávidos ao massacre de milhões de pessoas em Gaza. Milhões. Ou seja, Gaza neste momento já não tem ninguém, já está em déficit populacional, não é? há duas coisas que é importante dizer, ou várias, mas agora correndo o risco de me perder, mas ajuda-me, Sim, Alberto. isto é uma conversa um bocado hoje. É uma conversa que não Divaga tem um fim, bocadinho, divaga um mas bocadinho. convinha focar aqui alguns pontos. Em relação às pessoas que vivem na faixa de Gaza, Israel nunca, por defeito, fechou as portas de Israel aos árabes. 20% da população israelita é árabe. Houve ou há partidos árabes no parlamento israelita, Há há juízes juízes árabes na árabes, há um juiz magistratura. do Supremo Tribunal israelita que é árabe, portanto, há 20% da população israelita é árabe. 0% da população da 0%, faixa só de Gaza é 20%. judaica, 0% da Zero, população do zero, Egito zero. é judaica, 0% da população da Síria é judaica, 0% da população da Jordânia é judaica, 0% da E população mesmo do nos, Líbano. desculpa, sim, 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 sim. E mesmo nos Oh, sítios, as pessoas, nos países árabes, agora já não estamos a falar especificamente daquela zona, mas nos países árabes em que são havia 22 largas para aí no populações mundo todo. judaicas, Sim, nos países em que não é 0%, é 0,1%, é 0,2%. Países que tinham 200 mil judeus ou 300 mil sim, judeus sim, sim. passaram a ter 340. Ser residual. Pois, É exatamente. E absolutamente esse ponto é muito residual. importante de nunca nestes 70 anos nenhum dos países árabes que circundam Israel se ofereceu para receber Nunca, estes nunca, habitantes da nunca, faixa de nunca. Gaza. E como se vê Porque, agora no Egito, é bastante difícil, né? A precisamente questão. como se... Ou seja, Israel está, à hora que falamos, está a avisar há já há vários dias a população da faixa de Gaza para se deslocar para o sul de Gaza, porque há alvos estratégicos do Hamas que têm que ser eliminados, principalmente, porventura, no norte da faixa de Gaza. Ora, o que é que seria de esperar? Seria de esperar que o Egito, fazendo fronteira com a faixa de Gaza, sendo um país árabe, permitisse a esses habitantes árabes da faixa Claro. de Gaza irem para o Egito. Não, não permitiu. Fechou a fronteira, como fez O o Egito Hamas também durante não estes 70 ajuda, anos. também dificulta ao máximo O possível, Hamas não... rebenta com automóveis nas estradas para Pois, impedir as pessoas de passar, pois os seus sim, próprios, os seus exatamente. próprios civis, não é? Os civis que estão na Palestina e que por algum motivo não quiseram sair da Palestina, nomeadamente para Israel, são prisioneiros do Hamas. Isso é muito importante que isso fique claro. É o Hamas que não permite que os palestinianos saiam da faixa de Gaza, precisamente porque, como tu dizias, dá muito jeito ao Hamas porventura, no contexto atual, se calhar não a todos os países árabes que Não, circundam hoje é Israel, mas diferente, sim, hoje em dia não, mas à esperar maioria, que sim. historicamente a todos, hoje em dia a maioria dos países árabes que circundam Israel, dá muito jeito ter um enclave em Israel, que não é propriamente um Estado, ou seja, de onde se podem lançar todo o tipo de ataques contra Israel, sem o peso institucional desses ataques serem perpetrados propriamente por um Estado que tenha de responder a esses ataques como teria que responder um outro Estado qualquer daquela região. E, portanto, basicamente o que os países árabes têm ali é uma base militar, uma base terrorista na faixa de Gaza e em alguns locais da Cisjordânia para poder atacar mais ou menos livremente e quando lhes apetece Israel. Portanto, os palestinianos que vamos também não escamotear o seguinte: há certamente uma fatia larga dos palestinianos que estão na faixa de Gaza que são simpatizantes do Hamas, como é óbvio.
O Hamas É uma fatia demasiado larga, infelizmente. o Hamas é o governo desde 2005, se não estou em erro. Também só houve eleições aí. As eleições lá Certo. os mandatos duram pelo menos 17 ou 18 anos. É o que eles quiserem, não é? Aquilo O Hamas foi eleito pela população da foi. Palestina, da faixa de Gaza, perdão, para ser o governo da faixa de Gaza. Portanto, o Hamas é o Tiago, governo. mas sim, claro que sim. E há sondagens posteriores a isso, são feitas por instituições ocidentais, que mostram que uma percentagem imensa da população, ou grande, significativa da população de Gaza, defende os ideais do Hamas, ou seja, gostando do Hamas mais ou menos, Sim, quer o mesmo que o Hamas quer, que é a erradicação de Israel, a aniquilação de Israel. E sim. talvez 2/3, as sondagens variam, não é? Essas coisas, mas vamos dizer que 2/3 da população de Gaza quer a eliminação de Israel e, naturalmente, se possível, dos israelitas, imagino. Sim, é Mas pelo menos importante do isso. Estado de Israel. É importante perceber isso, é importante perceber que esta ação que o Hamas levou a cabo não é uma operação militar. Isto não é uma operação que vise pressionar politicamente Israel para negociar qualquer espécie Nada, de não cedência de quero negociar absolutamente territórios nada. ou algo que o valha. Porque se fosse, teríamos que equacionar uma reunião que teria havido na cúpula do Hamas em que terão ponderado, epá, como é que nós queremos negociar aqui uma cedência de uns territórios com Israel, como é que nós fazemos isto? Convocamos uma cimeira entre os dois governos ou decapitamos aqui uma boa quantidade de bebés e violamos umas quantas mulheres que depois passeamos Claro. ensanguentadas pela faixa de Gaza. Não, vamos decapitar bebés Claro, a segunda e opção. violar mulheres. Parece uma melhor opção política. Vamos a isto. É preciso perceber isto. É como tu dizes, o Hamas e alguns dos energúmenos ignorantes que por cá e por outros países do mundo gritam a frase from the river to the sea, Palestine will be free, e que não sabem o que é que isso quer dizer. O que isso significa é o seguinte: esse rio a que se referem é o Rio Jordão. O Rio Jordão corre mais ou menos paralelamente ao mar Mediterrâneo e, portanto, Israel é uma faixa de terreno que fica entre o Rio Jordão e o mar Mediterrâneo. E, portanto, esse from the river to the sea, Palestine will be free, o que significa é que é o extermínio de Israel. É o fim do Estado de Israel. É tão simplesmente isso, não é? Se realizar esse sonho geográfico, Israel desaparece. Exatamente, Israel desaparece. Portanto, isto não é uma negociação política, é bom perceber isso. Isto é um processo que tem em vista o extermínio dos judeus e o fim de Israel. É tão simples quanto isso. Sim, e é bastante... Desculpa, e cujos partidários não devemos limitar à faixa de Gaza. Nós vemos as manifestações que há por todo lado. Não estou a falar agora ainda da nossa extrema-esquerda, as extremas esquerdas ocidentais. Estou a falar mesmo dos árabes pelo mundo. Sim. Infelizmente, há uma percentagem muito grande que quer que aconteça a Israel aquilo que o Hamas quer que aconteça a Israel. Há uma percentagem de árabes demasiado grande que quer que isso aconteça. Sim, e lá está, e juntam-se, por exemplo, em Portugal a esses movimentos terroristas, os idiotas úteis do costume da extrema-esquerda, a que se juntam também se houver os da extrema-direita. Alguma extrema-direita. Em Portugal isso não é evidente, noutros é evidente, não é evidente, não é notório, mas eu, por exemplo, vou-te dizer, eu recebi aí 2 ou 3 mensagens privadas, uma delas de uma pessoa que eu sei quem é, nunca foi meu amigo ou conhecido, felizmente, mas são pessoas que eu reputaria de uma certa extrema-direita, embora não muito convencional, mas que também têm, por outras vias, ou às vezes pelas mesmas vias, têm aquela visão conspirativa de que os judeus controlam o mundo e que os Rothschild isto e aquilo. Isso é bizarro, não é? O povo que controla o mundo ter que sujeitar-se a esta história e para quem controla o mundo tem levado muita pancada em cima. Levam a torto e a direito. Não controlam muito bem. Não, que são péssimos a controlar. Por um lado são ótimos a montar extremamente complexas estruturas que dominam tudo e mais alguma coisa, e depois por outro lado são péssimos, não conseguem ter um país em condições, se calhar noutro sítio, e também da China, para ir para estarem à vontade. A fingir que ia haver um holocausto, simular, para se fazerem vítimas e tal, eles conseguem tudo, é que é impressionante. Depois o resultado não é assim grande, não é grande coisa. Mas eu estava a dizer que recebi aí umas coisas de pessoas que putaria de uma certa extrema-direita, conspiracionista e tal, e que estão totalmente desvairados contra Israel. Não digo que gostem do Hamas, ou que vão dizer que gostam do Hamas, mas que o que eles não gostam é de Israel e da existência. É uma aliança tácita, não é? É aquele tipo de aliança tácita, como tácita. Agora, acho que felizmente a nossa direita. Tática, quero dizer. A nossa direita conservadora, evidentemente, mas até alguma direita mais reacionária, isso já não é. Já perdeu
penso eu, estou a ser, espero não estar a ser demasiado otimista, perdeu assim aquele ranço antissemita, desculpe, que sempre carregou, durante muito tempo. Acho que sim, acho que isso não, do lado da direita isso não é significativo, essas vozes não são, felizmente são pouco evidentes. Do lado da esquerda, valha-me Deus. É isso, do lado da esquerda, aquela conversa anticolonialista, não é? Suposta anticolonialista, que nós já tentámos aqui desmontar um bocadinho porque é que não faz qualquer sentido falar em colonialismo aqui, mas em que essa lógica supostamente anticolonialista se junta a esta vontade do Hamas de exterminar judeus. E a aliança histórica, por outro lado, com a extrema-direita também é mais do que evidente, não é? O alinhamento de líderes árabes com o Hitler, por altura da Segunda Guerra Mundial. Sim, o grande mufti de Jerusalém, há fotografias, há relatos, há descrição exata de tudo que eles disseram. Reuniram-se, não é? Claro. Reuniu-se, eu nunca vi a frase, reuniu-se com o Hitler, não é? Com o Hitler, pois sim. Um interesse comum, interessante, muito. Chegaram a conclusões interessantíssimas nessa conversa. Muito interessantes. E simples, era uma conclusão muito simples também. Resumia-se muito facilmente. Nunca disseram a frase que implicasse a solução final, não é? Mas está tudo naquela conversa está implícito, não é? Não se lembraram porque o Hitler só se lembrou dessa formulação uns dias depois. Pois, exatamente, sim. Como é que podemos fechar isto, Alberto? Havia aqui mais qualquer coisa. Eu queria só, posto isto, salientar o seguinte, se não estou em errar, 22 Estados árabes no mundo, há 52 Estados muçulmanos, e por algum motivo não é permitido aos judeus terem um Estado, como tu referiste a semana passada, mais ou menos do tamanho do Alentejo. Comparem a área dos países árabes no mundo. Sim. Nem sequer os muçulmanos, mas basta os árabes. Os árabes, 22 países árabes, sim. Se pusermos um mapa do mundo com uma imagem com os países que são esmagadoramente habitados por árabes, Israel nem se vai ver nesse mapa. Tem que ser uma escala estamos a falar de todos os países do norte da África, basicamente. Estamos a falar de todo o Médio Oriente. À exceção de Israel. Portanto, é fazer as contas. Pois havia muitas coisas a dizer sobre isto, quer dizer, mas... Imensas, acho que é pena que neste caso não é mesmo a extrema-direita que não tem essa capacidade de evangelização, é mesmo a extrema-esquerda que tem conseguido convencer, ou meter, não é bem convencer, mas meter na cabeça aí de muitos, até miúdos e adultos que são propensos a emprenhar de ouvido, estás com um bocado a falar, usar essa expressão. Sim, é pena que essa propaganda seja muito eficaz, tenha resultados, quer dizer, divulgam para aí mentiras sobre mentiras em volta da questão israelo-árabe e depois quem está distraído ouve estas coisas e alguns dos distraídos que ouvem estas coisas de repente sentem um clique e uma espécie de vontade de participar na defesa da causa palestiniana e na libertação da Palestina. Tem um propósito finalmente para as suas vidas miseráveis. Estavam ali entretidos no TikTok ou qualquer coisa ali. Exatamente, sim. Ou jogar Playstation e de repente sentem um chamamento. Agora posso ser útil à sociedade, à humanidade. Minha vida finalmente faz sentido. Defender o Hamas, fingindo que não defendo o Hamas. Sim. Os bárbaros e sádicos do Hamas que fizeram o que fizeram em Israel há poucos dias atrás. Bom, Tiago, só para terminar, desculpa, agora que falaste nisso, só pegar nisso, independentemente das questões históricas todas, quem faz aquilo, quando se condena, ou quando se comenta o que aconteceu em Israel, no outro sábado, 8 dias, nunca pode haver um mas a seguir. A frase nunca pode incluir um mas. O que aconteceu, aquilo é um tipo de barbárie, de sadismo que não tem paralelo. Não, eu ia dizer assim, no nazismo também houve coisas, mas quer dizer, aquilo não fica nada atrás, quer dizer, o nazismo eram mais limpos na matança, a coisa era mais... Isso era mais industrializado porque industrializada, tecnológica. Deem-lhes tempo. Sim. E haveria lá no meio sujeitos absolutamente iguais. Mas estes, quer dizer, é difícil encontrar, podemos encontrar paralelo nos massacres de Ruanda, por exemplo. No Ruanda, exatamente, sim. Em que eles assassinavam as pessoas, depois iam festejar. Estes chacino no Ruanda não tiveram hipótese de fazer isto, estes tiveram hipótese de filmar tudo e pôr tudo nas redes sociais e de mostrar o regozijo. O prazer em fazer isso, mostrar a alegria deles em fazer isso, o desespero daquelas pessoas que estavam
aprisionadas e que imagino que vai na cabeça de uma pessoa, ver ali, estar ali com a sua família naquela. Não há pior, não há pior. Não, é Uma pessoa impossível naquelas descer mais condições baixo. deseja a pior doença do mundo, pensa na pior doença do mundo e acha que isso é um sonho. Quer dizer, Sim. acho que uma Sim, é a pessoa. tal questão isto não é uma operação militar, isto é Não, uma, isto uma, não. uma operação de extermínio, de genocídio de um povo, Sim, sim. e leva-nos um bocadinho, Alberto, àquela questão que acho que originalmente a Golda Meir referiu e que depois foi recuperada em muitas versões diferentes, também vou mais ou menos parafrasear isso, que é a questão do Médio Oriente é bastante simples de explicar, pode ser difícil de resolver, mas é simples de explicar, é que um dos lados quer ver o outro lado exterminado, é tão simples quanto isso, e Sim, portanto se Israel não há pousar nenhum, as armas, Israel desaparece. pois essa era E os a árabes frase pousarem as armas, sim, se os árabes pousarem as armas, chega-se à paz. é isso, é tão Israel simples não tem quanto nenhuma isso, não, pretensão de entrar por ali adentro, assassinar, não, a não, carbonizar pessoas, a degolá-las. Nunca fez isso, não costuma fazer isso e espero que nunca chegará a fazer isso. sim, Acho. sim. Agora, aqui entre nós, Sim, se pudesse fazer isso a um líder ou outro do Hamas, há ali umas aparentemente, coisinhas por acaso, que agora que falas apetece, nisso, dá uma certa vontade. Sim. esqueci-me de referir, há aqui o Daily Wire dar a notícia que, segundo as forças armadas, IDF, suponho que são as O forças IDF, armadas o israelitas, Israeli Defense sim, o comandante do Hamas Force. que liderou os ataques a Sim, já Israel foi. foi morto num ataque aéreo. Já foi ter com as Uh, virgens para o céu. já. Lá está, esse é outro pormenor. Esta gente tem tanto amor pela morte como nós pela vida. E não sou eu que estou a dizer isto, não é? Isto não é Eles uma força festejam de a morte expressão. até dos seus, às vezes, porque Não é isso. É os um mártires, tipo não é? rebenta-se e a família vem para a rua contente a dizer que É, o nosso não sei o que é, o nosso familiar é um mártir. Sim, sim. sim, eu não estou a. Isto não é uma hipérbole. Vejam os vídeos de todos os líderes do Hamas, leiam a carta, lá o que é aquilo do Hamas, para perceber quais são os princípios do Hamas e está lá isso tudo, não é? Sim, 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 claro. Dizem eles que amam a morte tanto como nós amamos a vida e, portanto, É uma espécie de culto da morte, do qual a nossa sim, extrema-esquerda e os seus idiotas úteis que andam ali a reboque também partilham, aparentemente. sim, E não sim, duvido que alguns partilhem de coração. Muitos, nem todos são sim, ignorantes, muitos sabem o que acontece, muitos certo, sabem o que é certo. isto, sabem tanto ou mais que nós, e alguns bastante mais, uh, mas é isso que eles querem. Não podem vir Esse, à televisão dizer que eu claro, acho excelente degolar bebés, mas se os bebés forem israelitas, é evidente que eles não se chateiam absolutamente nada. E que é eles, na o mas privacidade dos depois, seus lares, houve ali festejo. o Há mas gente depois aqui de, assim, está connosco, está aqui no é meio de isso, nós. sim, é o mas depois de vermos imagens de bebés mortos e degolados e de mulheres É o violadas e mais, é o mais. ensanguentadas a serem passeadas e pelas ruas de Gaza, o mas, esse mas É. é realmente muito revelador. Um, Tal É, como prometido, sim, diz desculpa. vamos mudar de. É isso, é isso. Fica Realmente um bocado deprimente. fica um bocadinho, fica um bocadinho. De facto, como referi de início, esta entrada, pelo menos de programa, ia ser um bocadinho mais difícil, mas é um tema que eu acho que seria quase criminoso não voltarmos a Claro, ele, claro. provavelmente em todas as próximas semanas, em que pelo menos for o assunto de maior destaque na atualidade. Vamos aligerar um bocadinho, até em termos de. Não vamos sair completamente do tema dos terrorismos, mas perante isto vamos passar para os mini-terrorismos, Alberto, se estiveres de acordo. Sim, sim, Mini-terrorismos sim. caseiros para desenjoar um bocadinho. Vamos a isto. E estamos de volta. Estamos de volta, Alberto, para o segundo tema então desta semana, que é a Climáximo, que continua em bom ritmo a promover todo o tipo de ações com vista à salvação do planeta. As últimas, elas centram-se muito em Lisboa, tenho notado estas ações da Climáximo, e centram-se também numa área geográfica relativamente pequena. Portanto, Nisso são eles coerentes, ou seja, eles não viajam para não aumentar a pegada de carbono. é capaz de ser isso. Por outro lado, parecem ser um grupinho de betos que lá está, que devem viver por perto e não querem ir para muito longe, precisamente por isso. Desta vez nos últimos dias, bloquearam a Avenida 24 de Julho, em Lisboa. Estiveram no CCB a tentar estragar um quadro do Picasso, mandando-lhe tinta para cima. A verdade seja dita, que não sei se a obra ficou muito pior. Depois, enfim, ou antes disso, uns dias antes, estiveram num campo de golfe
no Paço de Lumiar a cimentarem os buracos, como também já tinham feito há tempos em Oeiras. Num outro dia, ou no mesmo, já não sei, fizeram um bloqueio também na Avenida 5 de Outubro, parece que junto da Avenida de Berna. Por acaso a Avenida de Berna é capaz de não ter tido de andar mesmo nada, porque há ali a Universidade Nova, a Faculdade de Ciências Sociais, e provavelmente foi só no intervalo de uma aula bloquearam a Avenida de Berna. E pronto, e foi isto nos últimos dias, acho que... Estudar ou trabalhar é que essa rapaziada não faz, não é? Está quieto, está quieto. Isso, Se calhar, não. só se é por turnos, se calhar é à noite, trabalham à noite e de dia não para, esta malta não para. Portanto, eu esqueci-me, pois, isto é aquela malta, lá está. Eu esqueci-me de referir uma coisa na primeira parte que gostava de referir agora, Alberto, se não te importas, embora volte um bocadinho atrás, até porque tem um bocadinho a ver com este tipo de pessoal, que este é o tipo de malta, porque coincidem um bocado estes ativistas, depois coincidem com outros que estão noutras manifestações, aquelas da Palestina e tal. É a malta que não suporta as microagressões, mas que tolera bem a barbárie do Hamas aos israelitas. Microagressões é que não. Tratarem-nos pelo pronome errado... O pronome, era o que eu ia dizer. Tratarem-nos pelo pronome errado é um crime que merece prisão. O degolar bebés e raptar mulheres... Não, isso é absolutamente legítimo e até desejável, não é? É porque raptaram e degolaram, mas eram futuros colonos, por isso, assim... Eram futuros colonos. Houve um tipo aí no Twitter que vamos voltar ao assunto anterior, mas que escreveu exatamente isso que acabaste de dizer. E pois, por isso é que eu disse. Pelos vistos, é professor de História. Ele, entretanto, cancelou a conta ou coisa que vai. Mas, quer dizer, há pessoas a dar aulas aí às nossas novas gerações que pensam e dizem estas coisas. Eram futuros colonos. Aqueles bebés eram futuros colonos, foi legítima a matança dos ditos. Vamos mudar de assunto, senão acho que vou ter um slick. Portanto, Climáximo, exatamente. Continua em grande a Climáximo. Todos os dias agora parece haver ações deste coletivo, ou lá o que é isto, ou deste grupo de fedelhos que quer... Vamos lá ver, eu, de novo, como em relação às outras manifestações, eu nutro principalmente pena de muitos destes jovens, porque eu acredito sinceramente que eles estão certos de que o mundo vai mesmo acabar. Eles foram treinados nestas questões e eles têm mesmo problemas eu não estou a brincar. Eu acredito. Eu creio que muito disto são mesmo problemas mentais graves já, sim. De miúdos que passaram... Ansiedade climática. Ansiedade climática. De miúdos que viveram grande parte das suas vidas, e muitos já porventura até por culpa dos papás e depois certamente nas escolas, a serem doutrinados neste culto do fim do mundo e que, portanto, terão fortes problemas mentais, acredito eu sinceramente. Outros são só lá está, mais uns idiotas úteis, mais uns chiques espertos. E há outros que são, há aí miúdos mais entradotes, como o líder da Climáximo, certo, que é o tal João Camargo, não é? Que é genro, isto pode ser coincidência ou não, mas é genro do Dr. Louçã, coincidência gira, não? E o dono da Climáximo já tem uma certa idade, tinha mais do que suficiente para ter juízo, e que perante estas coisas todas, ou seja, estes miúdos praticam crimes. São crimes. Pela lei portuguesa, são crimes. Não é só o Picasso, interromper uma estrada é crime, estragar a propriedade alheia é crime, tudo isso é crime. Eles cometem-no em nome do planeta e tal, mas identificam-se como membros da Climáximo. A Climáximo tem um presidente, um chefe, um dono, um pastor, um guru, qualquer, que é esse tal Sr. Camargo. E o Sr. Camargo não é responsabilizado por nada, por essas ações, criminalmente. É isso que me faz impressão, já falei disso numa Ideias Feitas. Sim, e bem. E é isso que me continua a fazer impressão, que para além da história toda do culto e do facto das pessoas engolirem isso, mas isso, malucos nunca faltaram. É só triste. Agora, quer dizer, mas não há responsabilização. Se eu ou tu formos para aí partir coisas ou fazer estragos, não somos responsabilizados? Acho que somos. Eu, pelo menos, sempre que passo o limite da velocidade e um radar me detecta, chega-me uma multa a casa. Pois. Quer dizer, as pessoas são responsabilizadas pelo que fazem. Eu não tenho vagar para testar essa ideia de que, de facto, se um de nós andar para isso amanhã for mandar tinta para cima de um quadro do Picasso ou pôr cimento em Campos de Golfe, acho que pelo menos serei detido e não sei se... Acho que alguns destes jovens ficaram com termo de identidade e residência
Eu não estou disposto a testar a teoria de que se fosse um de nós tinha direito a, se calhar, uma pena mais pesada. E para além Tenho disso, vagar não para isso, estou a tenho falar, coisas para fazer. esse senhor Camargo da Climáximo continua à solta, que eu saiba, nem sequer está sob termo. Estar sob Sim, termo de identidade e residência, para isso, qualquer coisa em Portugal, sim, é é verdade. muito fácil estarmos assim. Já estive assim por causa de um processo que meteram Pois, por eu também, difamação não de uma é? coisa Sim, qualquer, e de exatamente. repente uma pessoa está com um termo de identidade e Sim, residência. Não é ser bem isso. arguido e estar com termo de identidade e residência não é nada que nos seja estranho, nem é É uma das nada de especialmente peculiaridades do anormal. nosso sistema, não é? Sim, Agora, há um sujeito que é responsável por uma organização que comete crimes. E esse uhum. sujeito nunca é chamado à justiça. É Pois não temos estranhíssimo isso. notícia, não há notícia de, Não. em nenhuma instância, esse senhor ter sido chamado pelas autoridades a prestar esclarecimentos, não sei, ser processado por danos patrimoniais e ser obrigado Sim, a sim, ressarcir sim. as instituições e as pessoas Ou ser obrigado a vir a prejudicadas. público dizer que é Climáximo e ele que não tem nada a ver com isto, que os Sim, miúdos estão a usurpar o sagrado nome de pois, Climáximo para fazer estas sim, ações, em qualquer vão, a coisa do usar em género. vão. Pois, Agora não, hum, é que eles junta-se a fome com a vontade de comer, eles têm o bebê e a água de banho, ou o que é. sim, Eh, tem tudo, E sim, sim. nós somos a Climáximo, viemos aqui partir isto tudo, estragar isto tudo. E há Façam favor, Climáximo Sr. e os seus Climáximo. responsáveis, façam favor, Sr. Climáximo. Desde que tu digas que és da Climáximo É ou que estás a possível, é? salvar o planeta, pode-se fazer, por isto, uma série de coisas que as pessoas que não são da Climáximo não podem fazer. Isso dos radares dava-me jeito, pá. Você foi apanhado aqui em excesso de velocidade. Assim, mas ia para uma manifestação da Climáximo. Pois eu Pronto, sou. desculpe, Talvez funcione, pois rasgamos eu. já a multa. Nem vale a pena, nem vale a pena Claro. preocupar-nos mais com isso. Um, Referiste o facto, a coincidência do dono, chefe, o guru, Uhum. seja o que for, da Climáximo ser genro do Dr. Louçã. É uma coincidência engraçada. Aquelas coisas engraçadas. Não É só engraçado como estas tropelias, que tropelias, se fossem tropelias, era bom, com estes crimes é? Sim. praticados diariamente, isto dá um jeitaço ao mesmo tempo, não é? Nomeadamente ao governo, ter sempre aqui qualquer coisa para abrir noticiários e todos os dias há um evento da Climáximo para abrir noticiários e para Eu fazer acho que esses capas de eventos jornais. e a repercussão mediática desses eventos, se eles começarem a continuar a repetir-se, vai-se perdendo. Mas, Até ao dia, até ao pois, dia que eles num bloqueio de estrada qualquer apanhem uma pessoa pois, um bocadinho sim, mais impaciente sim, e sim. aconteça alguma coisa, é possível que aconteça alguma coisa a um dos membros da Climáximo, alguma coisa menos agradável. Sim, à medida que o tempo passa e estas ações se repetem, a probabilidade disso acontecer é cada vez maior. No outro dia, na segunda circular, estes meninos já foram retirados de forma um bocadinho mais brusca e Sim, apropriada, na minha opinião, do meio da apropriadíssimo, via sim. por pessoas que têm que ir trabalhar ou que têm que Há ter levar as um suas filho ao vidas e não tem que hospital estar a ou que aturar têm que ir, miúdos não, mimados e ociosos, não sim, é? ou que têm que ir a qualquer sítio, não interessa onde fazer, não interessa o quê, e que de repente são impedidos de o fazer por estes bandos. Pá, se os Mas pais sim, desses miúdos da Climáximo não os educam, pá, os outros não têm culpa disso, quer dizer, cada um sim, já terá os seus filhos, a maior parte já terá os seus filhos em casa e sim, já muitos tem que se preocupar com eles, não é? Não tem que estar já a têm, apurar agora sim, os sim. palermas dos outros. Não É verdade. Vamos estar a continuar muito atentos às ações da Climáximo. Tem acontecido à ordem basicamente de uma por dia, portanto, é? Uhum. certamente para a semana teremos muitas mais para reportar. É pena que eles não vão às obras do Cabrita Reis ou à Joana Vasconcelos, essas coisas todas. Também porque não se ia notar provavelmente a diferença. Fizessem Não eles o que ia. quisessem. Eu fui mauzinho para com o Picasso, mas realmente haveria outras obras Sim, onde apesar de tudo, eu este. pica, quer dizer, também não sou grande apreciador, mas Sim, mas pronto, apesar de tudo, ok, é um bocadinho mais consensual do que um Cabrito da Reis ou o uma Cabrita Joana Reis, Vasconcelos. eles chegam lá, partem aquilo, ou colam aquilo, ou tiram tinta e aquilo fica exatamente igual. Quer Ou dizer, melhor, o pessoal pensa, "Espera ou lá, o que é que melhor, fizeram? Houve uma intervenção aqui, agora, melhorou agora bastante. sim está com bom aspecto, pá. Portanto, isso eles não fazem. Não fazem, não fazem. São estúpidos, mas não são tão estúpidos. Não, eles topam o que é que faz mesmo sentido estragar. Ahm, A nossa sorte é não haver em Portugal, que eu saiba, pá, assim, Rembrandts e coisas assim. sim, essa é a vantagem. Não Não temos, temos não temos grande coisa, não? grandes obras de arte. Não, não. Temos uma grande obra de arte, no entanto, Alberto, e que é Ah, inatacável, que é essa o sim. azeite de talismã. Não é Mas é virtual, passível. eles não conseguem estragar, senão Não já teriam conseguem. tentado. Senão aposto que teriam todo o gosto. É o azeite de talismã que apoia a lenga-lenga do costume, apoio que nós, obviamente, agradecemos muito e que vamos recompensar, enfim, parcialmente recompensar com o visionamento do reclame do anúncio do azeite de Era isso que eu talismã. estava a dizer que era virtual, o reclame do anúncio. O reclame do anúncio, o O azeite de azeite é talismã verdadeiro, o bem azeite é real e bem pode ser real. encontrado E nas muito lojas da bom. especialidade, um pouco por todo o lado. Portanto, vamos a isto, o reclame do anúncio do azeite de talismã. Vamos lá.
Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Ora, cá estamos de volta, refeitos de um início do programa um bocadinho mais pesado, refeitos com o reclame do anúncio do azeite talismã, cujo apoio nós muito agradecemos aqui na Lenga Lenga do Costume. Vou só aproveitar para relembrar que a Lenga Lenga do Costume estreia todas as segundas-feiras às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central e que podem, para já, pelo menos, escutar também a Lenga Lenga do Costume em Spotify, em Apple Podcast, assim é que é, Spotify e Google Podcast, com a promessa que vamos repor os episódios que estão em atraso para que depois tenham imensos... Eu discretamente chamei a atenção da pessoa mais diretamente responsável pela atualização dos episódios em podcast, não sei se perceberam de quem se trata, mas depois também sim tem a vantagem de ter em Barda, um conjunto de episódios em Barda para fazerem aquele binge listening ou lá o que é. Bom, terceira parte do programa, como sabem, damos sempre espaço aqui a alguns comentários dos nossos espectadores e esta semana eu trouxe o comentário do Pedro Belo, que disse o seguinte em relação ao programa da semana passada, e estou a citar: eu pensava que o concurso de Miss era para coroar, para além dos discursos de paz no mundo e erradicar a fome, a beleza natural. Afinal é para coroar o melhor cirurgião plástico cá do Burgo. Fim de citação. Obrigado pelo comentário, Pedro. E depois, ainda em relação ao mesmo tema, o Manuel António Seródio 5932 também deixou um comentário que é o seguinte: boa noite a todos. Sobre o assunto da Miss Portugal, ouvi dizer que a Miss Portugal engravidou a Miss Itália. Sabem alguma coisa a esse respeito? Alguns, sim. Fim de citação. Pronto, eu vi, houve mais do que um espectador a fazer mais ou menos esta piada. O Manuel António Seródio foi o primeiro, daí ter trazido o comentário dele. Muito obrigado aos vossos dois comentários sobre o tema, um dos temas de que falámos na semana passada, que foi a coroação do Miss Portugal, cujo nome eu agora peço imensa desculpa, mas não me recordo. Eu também não sei. Mas lembro-me que era um senhor... José Luís, qualquer coisa. Talvez, mas pronto, foi pela primeira vez o concurso Miss Portugal foi ganho por um senhor e nós achámos isso relevante e falámos disso a semana passada e os nossos espectadores reagiram a esse facto. Bom, como último tema desta semana, Alberto, e vai ser uma coisa relativamente rápida, porque para já só há coisas boas a dizer, é o Orçamento de Estado para 2024. O orçamento, que eu nem sei muito bem o que é que se passou com o orçamento, eu fui aqui ver, porque é importante falarmos sobre o assunto e retirei 1 ou 2 pontos que me pareceram interessantes. Um deles foi... Diz isto, desculpa? Vai-te a eles. Sim, só podem parecer um bocadinho laterais, mas às vezes nestes aspectos mais laterais é que estão as coisas mais engraçadas. Acho muito bom o facto do IUC, o Imposto Único de Circulação, ser agravado para carros e motas mais velhos e poluentes. É ótimo numa altura em que toda a gente está tão folgada e com tanta disponibilidade financeira para comprar. É uma oportunidade para as pessoas comprarem um Tesla ou um Mercedes novinho em folha. Sim. Por gastar, também não é que 40 mil euros, 50 mil, por amor de Deus. Acho ótimo, realmente, porque realmente as pessoas fazem gosto em andar com carros velhos e poluentes. A maior parte das pessoas. Eu tenho muito gosto em não ter um moderno Tesla ou um moderno qualquer coisa. Pessoas que andam ali de Ford Fiesta, a teimar no Ford Fiesta com 28 anos. É mesmo para chatear. Habituam-se àquilo e depois em vez de andar com carro em condições. Não, andam com carros velhos e poluentes. Portanto, bem feito o agravamento do IUC para esses sacanas que fazem questão de não comprar carros novos só para lixar o planeta. Portanto, bem feito. E também há uns por fortice que agora, pronto. Porque normalmente quem anda com carros velhos e poluentes é quem merece ser castigado em termos de impostos, porque é realmente quem tem disponibilidade financeira para pagar ainda mais um pouco. Gostei deste ponto, achei muito bom. E depois também gostei. Era aquilo que dizia, desculpa, a propósito desse ponto, que dizia aqui há um ano, 2 ou 3, uma daquelas mortáguas, dizia que é preciso ir buscar o dinheiro onde ele estiver, não é?
Exatamente, lá Vamos está. buscar dinheiro aos donos dos Renault 5 e dos Fiat Bem 125. lembrado, bem lembrado. Que é obviamente aí que está o dinheiro e aí que o PS, pronto, para numa visão equitativa da sociedade e de Redistributiva, redistribuição sim, sim, sim. distributiva, é isso que o PS está a fazer. Excelente, exatamente. Portanto, adorei, esta medida adorei. Outra que adorei foi o facto da Presidência da República ir receber mais 1 milhão no Orçamento de Estado para 2024. Não, é verdade também. Eu espero que sim. Epá, finalmente o professor Marcelo vai poder começar a viajar A e viajar, representar Portugal no estrangeiro. Agora com esta folgazinha, talvez consiga finalmente ir, pá, já não digo mais, mas ir a Badajoz, pelo menos, dar-se não a sei se conhecer. mais de 1 milhão de euros dá assim para muitas viagens, não sei. Sim, também é verdade, mas talvez a Badajoz de caminhonete. Aquelas viagens que Sócrates fazia e tal, custavam não sei quantos milhares de euros quantas dezenas de milhares de euros por fim de semana e tal, Pois, não em sei se que dá assim tanta. lava tendas para montarem. Ai, não, isso era o Gaddafi. Isso era o Gaddafi. Não sei se Tinha Sócrates ideia que era lava tendas parecido, também. Talvez. Lá está, o Gaddafi, em prol do seu país, fazia por poupar dinheiro. Viajava e ficava numa tenda. Numa tenda, precisamente. Portanto, ele, Precisamente. com quaisquer 150 euros, fazia aí uma festa. Tranquilo ali em Monsanto, no Parque de Campismo de Monsanto, muito calmamente, sim. Os nossos sim. senhores, agora falando a sério, gastam dinheiro, gastam fortunas, não é? O professor mais Marcelo 1 milhão, raramente portanto, fica em tendas, embora esteja. Também não gasta muito dinheiro em roupa, é verdade. a roupa também não gasta, é verdade. Não, e vai para a praia, aquelas coisas. Mas deve dormir num hotel bom, imagina. Acho que não dorme numa Tem que tenda. dormir porque só de fato de banho, e ainda por cima, que ainda bem molhado da praia, não convém ficar num sítio ao relento, porque depois à noite refresca. Da fresca. E em tronco nu é Agora, melhor depois dormir o no problema é a hotel literacia devidamente. dos portugueses, porque enquanto o Gaddafi, depois mesmo com a tenda, teve o fim que teve, Sim, o professor Marcelo está aí em alta nos índices de popularidade. Então, não sim. desejo que as pessoas façam ao professor Marcelo Não, claro. o que os líbios fizeram ao Gaddafi, mas Sim, até porque podiam, seria, às vezes, ter um sentido mais crítico, um bocadinho. sim, eu não sei se dava para fazerem o que fizeram desde logo ao Gaddafi, porque eu tenho a ideia dele ser rebocado por uma Toyota Hilux muito velha, que deve pagar um IUC, e em Portugal eu acho que Nos últimos ninguém. momentos. Sim, Então tu identificaste o carro. normalmente que o são arrastava. Toyotas Hilux, epá, sem desprimir para a Toyota, coitados, por acaso é azar, porque o carro é mesmo, diz que é muito resistente e é o preferido desse tipo de Ok. malta, sim, só se vê desse tipo de carro, mas que lá está, que em Portugal o IUC cheira-me que deve ser milhares e milhares de euros. Em relação ao orçamento, Alberto, não sei se viste mais alguma coisa que tenha chamado a Não, quer dizer, atenção. eles baixaram uns resíduos, uns pozinhos no IRS, aumentaram tudo o resto, de forma direta ou indireta, de maneira que a carga fiscal aumente bastante mais. Claro, Mas o que passa cá para fora é sobretudo a descida do IRS. Ou seja, mostra mais uma vez como é fácil enganar, não digo os sim. portugueses, mas uma quantidade suficiente de portugueses para que o PS se perpetue na liderança das sondagens e no poder. Amém, amém. Amém. Agora, depois temos também o PSD, cujo líder, o Dr. Montenegro, veio dizer que o orçamento do PS, que se limitava, o que ele quis dizer é que se copiava uma série de boas medidas do PSD e que era, como é que ele disse, um orçamento muito pipi, muito arrumadinho e queque, ou Beto. Disse assim uma coisa qualquer, disse uma frase muito a palavra pipi eu vi citada. Sim, é um orçamento muito pipi. Ou seja, o Dr. Montenegro veio no fundo dizer que o orçamento do PS é excelente, porque se o PSD lá estivesse, este PSD lá estivesse, faria mais ou menos o mesmo. Mais ou menos o mesmo. E é assim que o PSD do Dr. Montenegro quer disputar o poder, quer ser alternativa ao PS, é dizendo que as medidas do PS são excelentes, porque o PSD faria medidas assim tão boas. Conto. Sim, sim. Não me parece que vá longe o Dr. Montenegro, o atual PSD, parece-me que o PS também não vai longe, fica onde está, continua no poder. Eu já não sei, Montenegro não vai longe de certeza. Eu começo a questionar-me até onde é que nós conseguimos ir, nós, em geral. Sim, está. Onde é que nós nos aguentamos, sim, porque de facto as perspectivas são profundamente péssimas, porque de facto é uma miséria, isto é uma miséria, pá. É uma verdadeira miséria. Tudo conspira, isto não é uma teoria da conspiração, isto está mesmo à superfície, tudo conspira para que este país afunde cada vez mais. É uma coisa. Nós temos a Bulgária atrás, assim nitidamente temos a Bulgária na União Europeia atrás de nós, mas estamos a fazer tudo para que isso deixe de ser assim. Para que a Bulgária nos passe aí com toda a velocidade. Porque a Roménia já foi, não é? A Roménia já foi, já. A Bulgária, eu acho que a Bulgária estão a ser simpáticos. Não, eles já nos podiam ter passado tão... Tem pena de nós. Também não vale a pena ir tão depressa, nós também chegamos lá à mesma e não vale a pena estar.
A Bulgária pode não subir tão depressa, mas Portugal desce com muita rapidez. Não, é isso, pois, é isso. É que eles seguem adiante e nós vamos retrocedendo e, portanto, vamos cruzar-nos rapidamente no percurso. Tudo a contribuir para que isto arrebente por todos os lados. É como aqueles problemas clássicos da matemática na escola. A Bulgária cresce a 3% ao ano. Né? Portugal decresce 0,5%. Tendo em conta estas taxas de crescimento e decrescimento, em que ano é que a Bulgária passa por Portugal? Em que mês de que ano é que a Bulgária passa por Portugal? É mais ou menos isso. Não há de estar muito distante. Não há de estar. Assim, Eu nunca consegui resolver estes problemas, portanto também não vou conseguir, mas a única coisa que podemos dizer com certeza é que está para breve. Que era o que eu responderia provavelmente também na escola, quando apareciam estes problemas. Alberto, acabámos pelo menos com um bocadinho de boa disposição com o Orçamento de Estado. Isto foi sim, com o facto de o país estar economicamente e socialmente de rastros. Portanto, acabámos com uma nota de otimismo. Não havendo qualquer perspectiva, nenhuma perspectiva de qualquer vislumbre do mínimo indício de melhoria, é nesta nota. E uma sombra de melhoria. Sim, apesar de tudo é uma nota positiva face ao resto do programa, face à forma como começámos, eu acho que acabamos lá em cima. Sim, apesar de tudo, sim. Igualmente lá muito em baixo, mas muito, muito acima do... temos os socialistas, temos o Costa, temos o Montenegro, temos o Medina, temos isto tudo, mas ao menos não temos os tipos do Hamas a degolar pessoas por aqui. Ainda não temos. Primeira temos parte uma da frase, de simpatizantes do Hamas. É isso, a primeira parte da frase, eu torci o nariz à primeira parte da frase. Sim. Temos tipos mais ou menos que gostariam de pertencer ao Hamas, não sei se já preencheram a candidatura a sócio ou qualquer coisa. Nada incomodados, temos muitos tipos nada incomodados com o que se passou. Mas ainda não passaram à ação, eu espero sinceramente que não passem. É isso. As notícias que vêm da Europa em geral também são um pouco animadoras nesse aspecto. Bom, está mesmo nos Estados Unidos, em geral, manifestações em Nova Iorque e tal. Washington, no Canadá já nem se fala, enfim. Mas vamos ter que... O Canadá já é dado por perdido. Está perdido, o Canadá está perdido. Vamos ficar por aqui esta semana. Mais uma vez, agradecendo o apoio do Azeite Talismã e relembrando que a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as segundas-feiras às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central. Subscrevam, deixem os vossos comentários, nós voltamos para a semana. Alberto, um grande abraço. Obrigado. Abraço, Tiago, e abraço a todos. Boa noite.